moçada, nosso vídeo hoje vai falar dos atletas, né? Não apenas um, mas os atletas, obviamente citando as 4 modalidades nas quais eu me sinto realmente confortável para falar. Futebol e basquete, também tênis e Fórmula 1, são as 4 modalidades esportivas que eu sinto um conforto, no sentido de eu ter o conhecimento suficiente para poder asseverar alguma coisa, né? É claro, vários vídeos já fiz falando também, às vezes, de natação, atletismo, boxe, várias modalidades pelas quais eu me interesso, nas quais eu reconheço muito valor, outras categorias do automobilismo também, mas são essas 4 aquelas as quais eu sinto realmente um conforto de que eu conheço a história suficientemente bem. Certamente tenho muito ainda para aprimorar, para melhorar, mas são as 4 nas quais eu creio que tenho embasamento e bagagem suficiente para falar, e não à toa é por isso que eu venho mantendo esse canal chamado História e Esporte, não apenas história do futebol ou alguma coisa assim, né? Um tema que sempre rondou e que eu sempre quis falar é essa ideia do jogador mais subestimado. Primeiro vamos pensar no termo para tentar qualificá-lo bem, porque eu acho que, assim como tantos outros que eu já falei aqui, esse é um dos que é mal usado. Não tão grave quanto alguns outros casos, como o clássico, ou como a confusão de maior e melhor, mas é um caso também que a gente precisa tentar entender o significado da palavra, pensar no conceito e aí então chegar a se debruçar para essa nossa lista que nós vamos pôr aí hoje. Então a palavra subestimado ou superestimado, né, ao contrário, tem a ver com o inglês. No inglês nós temos o termo overrated e underrated. Esse rated não é bem estimado, mas classificado. Você, quando vai a classificação para um filme, né, filme adulto, filme livre, etc., eles chamam rated, né? Foi X-rated, daí pode pôr pelas idades, no inglês, no americano, eles usam palavras, né? Então, foi rated, foi classificado, foi assim colocado. Então, o underrated e o overrated do americano, especialmente aí vai usar para futebol americano, para basquete, para outras modalidades que eles são os major sports deles. Então esse rated tem a ver, em primeiro lugar, com as classificações que eles fazem, que é uma coisa que os americanos de fato introduzem para o mundo, que é classificar a lista dos melhores. Então, uma coisa importante, nós brasileiros consumimos e aprendemos e bebemos da cultura americana, mesmo daquilo que nós nem imaginamos. E isso é uma coisa que realmente encalacrou na nossa cultura por influência deles, né? Classificar o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, como se não fosse suficiente você entender que há muitos épocas, etc., gênios e caras que são importantes para todas as épocas. Então esse rated tem a ver com essa classificação histórica, né, que eles colocam. Nos Estados Unidos, porém, eles têm uma coisa que o brasileiro não soube adotar, que é a ideia do Hall da Fama, que é de reconhecer atletas ao longo do tempo e colocá-los todos num mesmo patamar, no sentido de que todos são honrados. Então você tem as classes que eles chamam, né, do Hall da Fama da NBA. Após 5 anos da aposentadoria, o jogador já está elegível, e aí, dentre aqueles com 5 anos de aposentadoria, eles fazem votações para ver quem que deve estar nessa primeira classe. Se alguém que estaria ali, mas ficou de fora por pouquinho, vai sendo colocado para os anos posteriores. Daí você ter atletas como Charles Barkley demorar 6, 7 anos para poder entrar para o Hall da Fama e por aí vai, né? Então tem a ver com isso, esse underrated, overrated. Então, overrated seria aquele jogador que ele é muito mais falado, ou que às vezes até tem mais condecorações do que o seu talento, a sua capacidade, o seu domínio geracional reflitam, né?
Então, quando trazemos para o português, para o Brasil, você vai, em vez de usar subclassificado ou superclassificado, ficaria meio estranho, né? A ideia de que classificação que a gente tem é de passar de fases, tem a ver com campeonatos, com etc. Então usou-se o estimado, né? Estimado aí eu entendo que seria uma opinião geral, na opinião pública geral, como é que tal jogador, tal atleta é visto, né? Então eu vou trabalhar com esse conceito, a de ser visto de uma forma geral, a quem, né, no caso de hoje, talvez eu faça ainda um daqueles que eu considero superestimados, que são estimados além do que de fato produziram. Mas hoje então nós vamos trabalhar naqueles que eu considero são vistos de forma geral, forma ampla, principalmente no Brasil, obviamente, aquém daquilo que de fato eles foram, que eles fizeram, que eles mereceriam. Esse tema voltou um pouco na imprensa no início da pandemia ali, né? Raro, ou quase nunca, eu citaria Milton Neves, mas vou citar aqui. Foi um dos que me chamou a atenção, obviamente sempre causando polêmica, que é o ofício dele, né? É causar polêmica, então ele fez esse texto. Texto não, né? É o Milton Neves que escreveu, então não é bem um texto, é um amontoado de coisas. Nem Ademir da Guia, nem Rivaldo. Veja o jogador brasileiro mais subestimado. E ele fala do Giovani. Foi sim um grande jogador, atuou pelo Santos, né? Uma campanha histórica ali, né? 95, Campeonato Brasileiro. Foi para a Copa da França, foi preterido, né? Jogou no Barcelona. Um grande jogador, sem a menor dúvida, e de fato é subestimado, ele é considerado abaixo, né? Mas notem pelo título, nem Ademir da Guia nem Rivaldo, provavelmente já são esses dois, especialmente o Rivaldo, os que mais são considerados subestimados, né? O Ademir da Guia, a questão principal é que ele era um dos melhores jogadores do Brasil numa época em que você tinha Rivelino, Dirceu Lopes, Jairzinho, Tostão, Pelé, posições diferentes, mas todos esses caras de uma mesma época. Então é complicado, né? Ele praticamente não teve chances efetivas pela seleção nas Copas do Mundo e é mais por isso que ele é sempre citado nos mais preteridos da história da seleção. Tal qual eu incluiria o Canhoteiro, né, nos anos 50, e principalmente o Evaristo de Macedo, por tudo que ele construiu na Europa, não ter obtido essas oportunidades, né? Futuramente você teve outros tantos, como o Serginho, que é um caso específico, que ele era reserva do Roberto Carlos, então ficou ali, ele mesmo pede para não ser mais convocado. O Marcelinho Carioca, que deveria ter participado de algumas, se não pelo menos uma Copa do Mundo, o Alex igualmente, mas aí são jogadores que foram prejudicados, a gente pode dizer assim, ora por azar, eu entendo mais assim, o caso do Ademir da Guia e do próprio Evaristo Macedo, porque você tinha Garrincha, Pelé, né? E outros casos realmente por questões extra-campo, Djalminha, um claro exemplo. São grandes jogadores, mas que algumas coisas os afetaram. Às vezes uma briga direta com o treinador, às vezes alguma coisa do comportamento deles fora que os fez serem preteridos. Às vezes a birra de treinador no sentido de que ele está fechado, então ele só leva aqueles caras e tudo mais. Então eu não vejo nenhum desses, nem mesmo o Rivaldo, como subestimados. Eu vejo eles como pontualmente tendo sido prejudicados. No caso do Rivaldo, eu acho que ter uma bola de ouro, né, que é em 1999, ter duas finais de Copa, um título e uma final, 98 e 2002, ser normalmente lembrado aí como um dos mais belos gols da história, aquela bicicleta dele, aquele hat-trick dele contra a Argentina em 7 de setembro de 99, atuações como, por exemplo, contra a Dinamarca em 98, e a própria visão, né, que eu fiz um vídeo a respeito de quem foi o melhor jogador da Copa 2002, dele ser citado como o melhor jogador daquela Copa
mesmo tendo ficado na classificação no 4º lugar, né? Classificação da FIFA, e ser citado como um fato, ele ser o melhor jogador da Copa 2002, não é um jogador subestimado, absolutamente. Deveria ter sido mais vezes ele melhor do mundo. Não sei, ele foi melhor do mundo em 99, que é um ano em que o Ronaldo estava começando, né, as lesões que iriam explodir mais logo no ano seguinte, né, no final daquela temporada, começo da temporada seguinte, e explodiria no ano seguinte. Um ano em que o Zidane também estava num período meio para baixo ali, até ir para o Real Madrid. Então ele, na verdade, ele, entre aspas, deu sorte, porque aquele melhor do mundo de 99, se vocês lembrarem, os 3 finalistas foram Rivaldo, David Beckham e Gabriel Batistuta. 3 formidáveis jogadores, mas nenhum deles à altura histórica de Zidane nem de Ronaldo, né? Então eu acho que está muito bem para o Rivaldo, inclusive essa opinião popular aí, que o declara melhor jogador da Copa 2002, ele não é subestimado. Na sequência desse texto do Milton Neves, o André Rocha, e aí já é um texto mais elaborado, um cara que, embora eu discorde de várias coisas que ele fala, mas é um cara que tem um texto bom, é um cara que sustenta bem as suas opiniões, que conhece bastante da história do futebol, assim como o Milton Neves, mas ele conhece de uma forma e apresenta isso de uma forma mais analítica, né? Então eu acho ele muito mais coerente. O texto, o título dele aponta novamente o Rivaldo entre esses subestimados. Aqui ele dá uma limitada, né, para atacantes e não jogadores no geral. Então ele diz que o atacante brasileiro mais subestimado não é Careca, Rivaldo nem Bebeto. E aí ele faz um belo texto acerca do Vavá, grande jogador, peito de aço, a quem o próprio Pelé já disse que o Vavá foi melhor do que o Ronaldo Fenômeno. Eu discordo disso prontamente. Entra para mais uma das categorias do Pelé, das coisas que ele fala, né? Mas certamente eu acho que é um cara subestimado, sem a menor dúvida. Ele é visto aí como um mero empurrador de bola, um cara que teve a sorte de jogar do lado principalmente desses 3 aqui, né? Garrincha, Didi e Pelé, mas que você tem apenas 3 jogadores na história dos mundiais que marcaram 3 gols em 2 finais, somando, né, 2 finais, 3 gols, que é ele, Vavá, o Pelé e também o Zidane. O Zidane faz 2 gols em 98, 1 em 2006, o Pelé faz 2 em 58 e 1 em 70, e o Vavá faz 2 em 58 e 1 em 62. Ou o contrário, mas acho que é 2 em 58 e 1 em 62. Você tem também o Jeffrey Hurst, que fez 3 gols pela Inglaterra na final de 66, e você tem o Paul Breitner, que marcou um gol na final de 74 e 82. Então, marcar gols em 2 finais, somente esses 4, né? Breitner, Pelé, Vavá e Zidane. E Pelé, Vavá e Zidane marcaram 3 gols em 2 finais. Então, só por isso aí você entende, sim, que ele é subestimado de uma forma geral. E, por exemplo, o Bebeto. Bebeto ele é subestimado no seguinte sentido, de que fala-se que o Romário ganhou aquela Copa sozinho. Ainda vou fazer um vídeo. Romário ganhou a Copa de 94 sozinho, como se diz, né? Então, nesse sentido, o Bebeto é subestimado. Ele já deu declarações a esse respeito também, de que é uma sacanagem dizer isso. Mas, de uma forma geral, a galera considera o Bebeto um grande jogador, ou tem como peça-chave importantíssima naquela Copa de 94. Foi também importante em 98, embora ali já não devesse ter sido titular, a meu ver. Copa América de 89, um brasileiro que tem um pouco mais de memória ou que viveu, é muito grato a ele. 40 anos que o Brasil não ganhava a Copa América, 19 anos que não ganhava nenhum título,
e ainda com trauma, né, de 1950. Então o Bebeto ele é muito bem considerado. Tem uma carreira bastante bonita dentro dos clubes brasileiros, né? Então também não acho que ele seja subestimado. Tampouco o Careca, que é colocado como uma das maiores duplas da história do futebol, ao lado do Maradona. Foi titular na Copa de 86, aqui no Brasil pelo São Paulo, né? Uma trajetória bastante lembrada, então também não acho subestimado. Se você pensar que todos eles necessariamente estariam abaixo de Romário e Ronaldo, para citar os mais da frente ali, né? O Zico, o Rivaldo dá para pegar, né, com o Zico. Eu acho que nenhum deles é subestimado, né? Eles são estimados corretamente. Talvez eles não são tão lembrados ou são lembrados pontualmente, mas não são subestimados, na minha visão. De todo modo, o meu objetivo aqui é para falar de uma forma geral, mundialmente, né? Independente dos países, não apenas do Brasil. E eu vou começar então falando daquele que eu considero o jogador de futebol mais subestimado da história. E também vou citar o piloto de Fórmula 1, o tenista e o jogador de basquete mais subestimados, na minha visão. Então, dos jogadores de futebol, na minha opinião, o mais subestimado de todos é este cidadão aqui, Roberto Baggio. Roberto Baggio é subestimado, extremamente subestimado, a começar pelo fato de que ele só é lembrado, e aí eu falo que é o termo do estimado, como eu disse, tem a ver com opinião geral, opinião da população, opinião não de jornalistas específicos, nem dos rankings da FIFA, é o jogador mais subestimado da história, é Roberto Baggio. Ele só é lembrado por ter errado aquele pênalti na final de 94. Além de só ser lembrado por aquele fato, é visto, na opinião geral, de que aquele erro, e somente aquele erro, e exclusivamente aquele erro, é que tiraram, né, o título da Itália de 94 e o deram para a seleção brasileira. Então, até de certa forma, já é uma destruição do mito do Romário ganhar a Copa de 94 sozinho, uma vez que você considera que a Copa de 94 foi vencida por conta de um erro de um atleta adversário, né? Então, até por aí já percebe-se que tem alguma coisa errada nesse Romário ganhar a Copa de 94 sozinho. De todo modo, e aí é importante salientar que eu estou falando principalmente da visão brasileira, em geral, acerca desses pilotos, mas não somente desses atletas. Aqui, de fato, o Baggio não é subestimado, o Baggio é tratado como eu já ouvi, quebrador de bola, pé duro e coisas semelhantes, né? Então, assim, ele é tratado como um jogador que no brasileiro, Campeonato Brasileiro, seria mais um, né? Ele é tratado como um jogador que não tem nem de longe motivo para ter sido, e aí muita gente se surpreende, melhor do mundo, né? E tudo mais. Na opinião internacional, eu já vejo um respeito bastante coerente por Baggio, ainda o vejo underrated, né? Mas há um respeito grande. Na Itália, ele nunca foi tratado como culpado, por exemplo, como fizeram aqui no Brasil com o Barbosa ao longo da sua vida, e que fizeram com o Ronaldo até ele ganhar a Copa de 2002, né? Após a Copa de 98, daí vem aquelas lesões, o Ronaldo era tratado como um amarelão, como um jogador que nunca foi tudo isso e blá blá blá, né? Então, se você pensar que um Baggio é considerado ao longo da sua trajetória, não é quase nada dele é lembrado positivamente, me faz crer sim que foi o jogador mais subestimado de todos os tempos. Principalmente porque eu entendo que ele foi um dos melhores jogadores de todos os tempos. Aí, abrindo o leque para uma lista de talvez 30
jogadores de todos os tempos, seguramente ele deve estar, né? Então dá até para você pensar nele dentre os 20 a 25, com certeza eu colocaria ele lá, né? E isso por quê? Por conta de toda a sua trajetória futebolística. Um cara que começa atuando pelo Vicenza da Itália com 15 anos, né? Ele já começa a atuar, e aí vai galgando passos, tem um contrato com a Fiorentina firmado e sofre uma lesão. Uma lesão, não uma lesão qualquer, mas uma lesão do nível daquela que o Ronaldo sofreu no dia 12 de abril de 2000, né? Aquela lesão em que a rótula do joelho dele sai, ele é dado como praticamente acabado para o futebol. O Baggio foi dado para acabado para o futebol lá com seus 16, 17 anos. 18, 17 para 18 anos. O Baggio poderia já ter participado da Copa de 86 pela Itália, não pôde por conta justamente dessa lesão. Mas a Fiorentina não desistiu, não usou nenhuma cláusula para abandoná-lo, continuou pagando e ajudou no tratamento, né, dele, e ele depois teria uma trajetória muito bonita pela Fiorentina. Alguns dos gols mais bonitos que eu já vi foram dele nesse período especialmente, né? Ele fez gols assim dignos, né? Do mesmo padrão do Maradona, mesmo padrão do Messi, né? Se pegar os highlights do Baggio, é mesmíssimo nível. Controle de bola, faltas, né? Ele tinha, inclusive, como eu falo naquele vídeo dos cobradores de falta, eu coloco ele na minha lista dos 10 maiores cobradores de falta de todos os tempos. Nesse período em que os videogames ainda engatinhavam, você tinha um jogo Baggio Curved Free Kick, que era para você aprender a bater faltas com aquele efeito interno que o Roberto Baggio também fazia. Ele já declarou que ele assistia ao Zico, ele é fã do Zico, né? O período que o Zico jogou na Udinese especialmente, fez ele pensar nas cobranças de falta como uma arma poderosíssima, né? E foi um grandíssimo cobrador de faltas, um dos 10 melhores cobradores de faltas de todos os tempos. Mas não só isso, é um cara que atuou por praticamente todos os clubes relevantes da Itália, alguns não tão relevantes, como o caso do Vicenza, depois ele jogou também pelo Bologna, né? Então, um cara que passou pelos 3 maiores da Itália, Juventus, Milan e Inter, e por outros clubes, e é ídolo, e é querido, e é reverenciado em todos eles. Muito embora ele tenha aquela transição da Fiorentina para a Juventus, o torcedor da Fiorentina tem ódio da Juventus, mas nunca do Baggio, né? Quase como você você sai do Santos e para o Corinthians, assim, mais ou menos, ou do Botafogo e para o Flamengo, para qualificar bem a Fiorentina em comparativo à Juventus. Então você tem um ódio mortal dos torcedores da Fiorentina para com a Juventus, né? Hoje a disparidade é gigantesca entre os dois, mas aí nessa época não era tanto, né? E depois o Baggio vai para a Juventus e além de continuar com seus maravilhosos gols, consegue o seu maior momento no futebol, que foi a temporada 92-93, né, em que a Juventus é campeã da Copa da UEFA e ele ganha o Ballon d'Or, jogador europeu do ano. E que mesmo que valesse para todo o mundo, ele ganharia naquele ano, sem dúvida, né? No ano de 93-94, a Juventus não chega na final da Champions, o Milan é que chega. Depois ele vai atuar pelo Milan lá em 95, 96, passa pelo Bologna, passa pelo Inter de Milão e termina no Breccia. Ele, infelizmente, dá para a gente dizer que ele é um underachiever, um cara que atingiu menos em termos de conquistas do que o seu talento e sua capacidade mereciam, né? Então, não apenas na visão ele é meio rebaixado, mas infelizmente, talvez isso contribua a alguma coisa, as conquistas dele são menores do que o que ele produzia em campo, né? O Baggio tem essa Copa da UEFA, como eu falei, tem alguns campeonatos italianos e
foi vice-artilheiro ou terceiro artilheiro em 97, né, que é o Bierhoff foi artilheiro, o Ronaldo em segundo e o Baggio ali na sequência. Tenho a impressão também que ele produziu mais quando ele era, digamos, o principal jogador das equipes, mas equipes não tão... Claro, teve período na Juventus, mas ali pela Fiorentina, depois no Brescia, no próprio Bolonha, ele produzia num nível muito mais alto do que quando ele esteve na Inter de Milão, ao lado do Ronaldo, ou do que quando ele esteve no Milan ali junto com o George Weah, lembrando que o George Weah foi eleito o melhor do mundo naquele ano. Depois o Baggio, na verdade o Weah foi eleito o melhor do mundo em 95, o Baggio entra para o Milan em 95, 96, né? Então, durante aquela temporada que o Baggio foi, o Weah foi condecorado, mas referente à temporada anterior. O mesmo se dá com o Ronaldo. O Baggio vai para a Inter de Milão para jogar 98 e 99. O Ronaldo já tinha sido escolhido o melhor do mundo enquanto atuava na Inter de Milão, né? Foi a transição Barça para Inter, teve a Copa e tal. Outra questão dele, além das lesões, ele vai ter mais algumas graves lesões na fase final da sua carreira, é o relacionamento com os técnicos. Então, você percebe ao longo da trajetória dele, desde o início, tanto na seleção quanto nos clubes, muitas vezes os técnicos não querendo deixá-lo em patamar tão alto. Às vezes em declarações, às vezes em ações diretas de substituições, mudanças de posição dele nas equipes. Você tinha um certo... da parte dos técnicos, meio que não querendo que todo o brilho fosse dele, né? Não aceitando que ele fosse tudo isso. Então, esses seriam os dois pontos principais. Três, na verdade. As lesões, que prejudicaram demais desde o início, ele tendo que se adaptar, ele foi um cara que teve dores homéricas ao longo da vida. A questão dos treinadores e o fato de, em certos momentos dele nos clubes, ele ter dividido os clubes com jogadores que, se não, caso do George Weah, são maiores do que ele na história, no caso do Ronaldo sim, mas que naquele momento, de repente, estavam em fases superiores às dele, né? Copas do Mundo. Baggio, em 90, faz um dos gols mais aclamados na história, citado aí na mesma lista que elegeu o gol do Maradona contra a Inglaterra, o gol do século. O Baggio está entre os mais belos de todos. O gol que ele faz contra a Tchecoslováquia. Um absurdo. Ele pega a bola também lá do meio de campo, só que a forma de drible e de verticalização dele foi diferente da do Maradona. Então, um pouco menos plasticamente belo, mas maravilhoso. Em 94, opinião minha aqui, a performance dele individualmente não foi em nada menor do que a do Romário. Posso até dizer que foi nos momentos-chave, né? Oitavas, quartas e semi, porque eles jogam a final, né? Se enfrentam na final. O Romário perde um gol feito. O Baggio também teve uma oportunidade clara, mas não fez. Não sei se a nota do Romário naquele jogo é superior à do Baggio, sinceramente acho que não. E aí no pênalti o Romário bateu mal, mas deu a sorte dela bater na trave ali no cantinho e entrar, tanto que ele fica quase, né, tendo a certeza de que ia perder aquele gol, mas acabou entrando e o Baggio foi para fora. Então, por conta de um pênalti que entrou e acidentalmente, e um que acidentalmente saiu, o Baggio é considerado um fracasso e o Romário é considerado quem ganhou a Copa sozinho, né? Acho totalmente discrepante isso. Mas se você pegar as performances deles em oitavas, quartas e semi, o Baggio marca 5 gols, os dois contra não era oitavas, né? Os dois contra Puxa, agora tô confundindo, acho que o jogo... a Nigéria foi na semifinal, não, as oitavas, isso aí.
As oitavas foi contra a Nigéria. O gol de empate, que leva para a prorrogação, nasce do Baggio, um belo gol, e aí ele faz um gol de pênalti na prorrogação, em jogo. Nas quartas, ele está 1-1 o jogo contra a Espanha, ele faz o gol final, que dá a classificação, a vitória e a classificação para a Itália. E na Bulgária, contra a Bulgária, na semifinal, que é esse jogo aqui, ele faz os 2 gols, e 2 gols muito bonitos, por sinal. O segundo, uma beleza. Mas tem a questão, se você olhar atentamente para essa foto, é possível perceber aqui na coxa dele que a musculatura está com algum problema. E é esse problema que o faz ser substituído na semifinal, e na final ele tem que jogar, né, com aquela proteção, não consegue produzir tudo o que podia produzir. A exemplo do Zidane em 2002, né? Então são caras que você não pode preterir deles. O Ronaldo em 98 na final. Você tem Baggio no teu time, você tem Zidane no teu time, você tem Ronaldo no teu time, você está numa situação, era a final no caso do Ronaldo, era o último jogo que tinha que classificar no caso do Zidane, era a final, né, no caso do Baggio. Você não pode deixar esses caras no banco, nunca, jamais. Você tem que colocá-los, mesmo que vá para o sacrifício, mesmo que eles não vão produzir, porque são caras que às vezes um lancezinho isolado decidiam os jogos, né? Então, não é justificativa de nada, mas é um fato. O Baggio teve uma lesão na coxa, teve que ser substituído na semifinal, e na final não pôde produzir tudo o que podia, e ainda assim fez alguns lances que poderiam ter dado a vitória para a Itália. Naquela cobrança de pênaltis, o Massaro perde um pênalti defendido pelo Taffarel, o Baresi também joga fora um, o Brasil tinha perdido um. Portanto, caso o Baggio marcasse aquele gol, o Brasil já podia matar na sequência com mais um gol marcado, e caso o Baggio acertasse e a seleção brasileira errasse, ainda teria aqueles que são um de cada, né? Quem errasse perdia, né? Se um errasse e outro marcasse, estaria fora. Então, na verdade, o Baggio não postergou o sofrimento da Itália naquele dia. Em 98 ele joga novamente, cobra outro pênalti, que foi tema inclusive da propaganda da Johnny Walker. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. O Baggio cobra um pênalti já mostrei o spoiler do... Eu vou colocar aqui, vou tentar ver se eu acho esse comercial especificamente. O Baggio cobra um pênalti contra o Chile, né? E já está ali no final, o jogo estava empatado, e aí ele que cobra esse pênalti, tem a propaganda falando, né, da Itália inteira olhando e achando o que poderia acontecer, né? O pessoal com medo, e aí o Baggio cobra esse pênalti e faz o gol. Gol que daria a classificação somados, né? Porque o grupo tinha eles dois, e tinha Jamaica e Camarões. Jamaica não, acho que a Jamaica estava no grupo da Argentina, era Camarões e o outro time não me lembro agora. Mas foram os 2 primeiros classificados, né? O Chile enfrenta o Brasil nas oitavas. Então, de certa forma, foi por conta desse pênalti que a Itália consegue o primeiro lugar. Posteriormente, a classificação, não enfrentando o Brasil nas oitavas, né? Vou colocar aqui o pênalti e já volto. También pudieron verse cosas del talento antiguo. Roberto Baggio, un veterano de los últimos 2 campeonatos del mundo, fue convocado tarde para que aportara estilo y creatividad al estéril mediocampo italiano. Después de fabricar un gol para Vieri, Baggio evitó que Italia se sonrojara consiguiendo un vital aunque afortunado penalti.
Al lanzarlo él mismo, Baggio debió enfrentarse al recuerdo que debe haberle perseguido desde su fallo fatal en la final del 94. A pesar del intento chileno de recordárselo, Baggio marcó con la serenidad de un budista. Los puntos compartidos ayudan a ambos equipos a progresar, aunque el premio de Chile supone una... Baggio, na minha visão, é cara que ficou muito marcado por erro que ele cometeu, assim como todos nós, né, somos marcados mais pelos erros do que pelos acertos sempre, né? No entanto, o Baggio cobrou 5 pênaltis em Copas do Mundo. 90 ele cobra a decisão de pênaltis contra a Argentina, 90, na semifinal. Cobra contra a Nigéria, nas oitavas, como falei durante a prorrogação. Aquele contra o Brasil na final. Depois contra o Chile. E ainda um nas quartas de final contra a França, lembrando que a Copa era na França. Todos esses 5 pênaltis ele acertou 4. Errou aquele. Errou justamente o que não podia errar. Não, de forma alguma. Todos os 5 pênaltis que ele bateu foram extremamente importantes e decisivos para a Itália. Em 90 era a semifinal contra a Argentina, em casa. A Itália acabou perdendo porque outros jogadores foi a consagração definitiva do Goicoechea, quem lembra bem, né, o tapa penal. Portanto, você estava em casa, você tinha 22 para 23 anos de idade, contra a seleção atual campeã. Você vai cobrar um dos primeiros pênaltis ali, pressão pouca, né? Ele fez o pênalti. Contra a Nigéria, você está na prorrogação, um erro poderia ser fatal, se na melhor das hipóteses poderia levar para a decisão de pênaltis. Ele acertou e garantiu a vitória e classificação da Itália. Em 98, esse pênalti contra o Chile, nos minutos finais, o chileno xingando ele ali, todas as recordações, o estádio inteiro, né? Lembrando do erro na final de 94. E era um pênalti que, caso o gol fosse convertido, daria os 3 pontos e virtual primeira colocação para a Itália. Ele acerta. E depois, nas quartas de final, contra a anfitriã, o estádio inteiro xingando, né? Não apenas vaiando, mas xingando, falando tudo o que pudesse. Ela cobra e acerta. Ele ainda termina e faz um pequeno gesto de silêncio. Ele não era aquele jogador de chegar para a torcida e mostrar as coisas, ou xingar, mostrar dedo. Né? Ele era um budista, como disse no comercial ali, a serenidade de um budista. Beleza de gols, testemunho de companheiros, né? O que o Ronaldo fala a respeito do Baggio quando o Baggio é contratado para a Inter de Milão, ou o fato dele já no Breccia, um clubezinho bem meia boca lá da Itália, o Giuseppe Guardiola decide, né? Ele tinha a oportunidade de continuar no Barça, de se manter na elite do futebol. Ele disse que não, que ele queria ir lá jogar no Breccia para ter a oportunidade de jogar com Roberto Baggio. Né? A eleição que é tão polêmica, Pelé e Maradona lá da FIFA, nessa mesma eleição o Baggio ficou entre os mais votados de todos. Enfim, é um jogador com muitos predicados, com muito reconhecimento no mundo bem específico do futebol, mas é subestimado pela opinião geral. De fato, é muito discrepante. Tudo que ele jogou, todo o reconhecimento que ele tem dos seus pares, apesar dele não ter tantos, como eu disse, conquistas e prêmios, mas ele tem o reconhecimento dos seus pares e, na visão popular, é tão maltratado, tão rebaixado assim. Roberto Baggio, jogador mais subestimado da história. Deixo para vocês o link de um texto que eu escrevi sobre ele, contando toda a trajetória dele, com mais detalhes ainda. Vou falar do jogador do tênis, vou falar do piloto e vou falar do jogador do basquete. Serei mais breve, porque primeiro que eu não tenho tantos detalhes das carreiras deles assim, mas vou ser bem
Claro, no fato de por que eu os considero os mais subestimados de todos. Tênis, Andy Murray. E aqui eu faço uma meia-culpa. Também eu o subestimei, de certa forma, posso dizer que também o subestimo, né? Ainda. Mas é o caso de um cara que teve tantas conquistas e que não é visto. Só que tem um problema. O Murray é contemporâneo, né? Ou um pouquinho depois, mas ele jogou contra, ao mesmo tempo, Djokovic, Federer e Nadal. Então, você ser contemporâneo daqueles três caras que são, na pior das hipóteses, todos os três integrantes do top 5 da história do tênis, e você ainda assim conquista 3 Grand Slams, você é bicampeão olímpico, você chega ao número 1 do mundo, você tem uma série de Masters 1000 vencidos, você chega a finais, outras tantas finais de Grand Slams, você não pode ser um cara ruim, você não pode ser visto como um Zé Mané, que conquistou apenas 3 Grand Slams. 3 Grand Slams é coisa pra cacete, vamos combinar. É o que o Guga conquistou, né? E nós achamos o Guga o fenômeno total. Não estou dizendo que o Murray é melhor do que o Guga, mas em conquistas ele está, inclusive, acima do Guga pelo fato de que ele tem 3 Grand Slams, 3 títulos, mas ele tem ainda outras 8 finais, apenas 5 delas só no Australian Open. Então, vamos fazer um exercício muito breve. Se não houvesse Federer, quantos Grand Slams esse cara teria? E se tivesse Federer, mas não tivesse Djoko, quantos Grand Slams esse cara teria? Se tivesse Djoko e Federer, mas não tivesse Nadal, quantos Grand Slams esse camarada teria? Né? Então, tira apenas um desses 3 mitos completos, você teria aí pelo menos mais 2 ou 3 Grand Slams na conta dele. Chegou ao número 1 do mundo em 2016. Tudo bem que foi no período em que o Federer estava afastado, o próprio Nadal também naquela reta final se afastou, mas ele chegou na final do Australian Open daquele ano, na final do Roland Garros daquele ano, ganhou o Wimbledon nesse ano. Lembrando, ele fez uma final da Olimpíada de 2012 contra o Federer em Wimbledon, né? Um jogo de 5 sets e venceu. Foi também bicampeão em 2016 aqui no Rio de Janeiro contra o Del Potro. Del Potro que havia eliminado o Djoko lá no começo e eliminou o Nadal na semi, né? Federer e Djokovic nunca foram campeões olímpicos em simples, só para lembrar, ele tem 2, o Nadal tem em 2008. Masters, como eu disse, são vários. Em quadradura, ele teve um desempenho muito próximo do Rafael Nadal, tem um pouquinho a menos de vitórias. Lógico que a discrepância se dá principalmente por conta do saibro, mas na quadradura ele se aproximou muito do Nadal. Ganhou US Open em 2012 contra o Djokovic na final, portanto não é um cara que merece ser qualificado abaixo aí dos 20 de todos os tempos. E, de certa forma, eu mesmo, né, não gosto de várias atitudes dele durante o jogo, de xingar certas vezes, algumas fazer de conta que está lá acabado, mas de repente ainda ter bastante jogo pela frente. Mas, pelo que ele produziu, certamente é o jogador de tênis mais subestimado da história. Você tem outros caras aí que são colocados à frente dele que não produziram nem perto do que ele fez, né? Então, Andy Murray, o mais subestimado da história do tênis, bate o mais subestimado da história do futebol. Fórmula 1. Pensei em vários nomes, o próprio Nico Rosberg, mas acho que o Nico Rosberg está muito bem qualificado, bem justo, tanto o que ele conseguiu na carreira dele, o número de vitórias dele, quanto a visão que se tem dele, né? Eu acho que está ok. Tem outros para trás, Alan Jones e Johnny Scheckter seriam os dois mais subestimados, eu acho, daquele período. São vistos como
só ganharam num dado ano, quando tiveram um carro muito melhor, ou coisas assim. Mas tanto um quanto o outro já haviam produzido e conseguiram produzir coisas bem importantes no período dos seus títulos, não foi meramente por conta dos carros, né? Enfrentaram competições ferozes dentro das suas equipes. Mais para trás dá para a gente pensar, o Stirling Moss é na verdade um maior underachiever da história, porque ele foi um dos melhores pelos seus tempos, mas nunca foi campeão da Fórmula 1. Outro tema futuro que eu pretendo fazer: quais são os maiores nomes dessas 4 modalidades que não conseguiram as maiores conquistas ou que conseguiram muito pouco, né, no comparativo. Dentre os que nada conquistaram do ápice, quem são os maiores? De repente, poderia fazer esse vídeo, e o Moss certamente será a minha escolha da Fórmula 1, caso eu faça. Mas Jenson Button eu acho que é muito subestimado. Eu acho que ele é visto como um cara... não é espetacular, então o pessoal já coloca ele para baixo. Acha realmente que ele só foi campeão em 2009, né, por conta da Brown, que ele ganhou ali das primeiras 7 corridas, ele vence 6 e tira 1 em terceiro, e aí na sequência ele só administra, né? O próprio Rubinho acaba vencendo 2 corridas com a Brown, mas o Button, que é o campeão daquele ano, então ele é visto como um mero sortudo que ganhou naquele ano e só o que ele fez na vida dele. Na verdade, Jenson Button, essa foto do GP da Hungria 2006, a primeira vitória dele. Uma corrida épica, né, em que o Alonso e o Schumacher largam lá atrás. E a minha visão, a melhor corrida que o Fernando Alonso fez na Fórmula 1, uma das maiores performances individuais num GP que eu já vi, mas ele foi traído, né, por um problema, uma falha grotesca da equipe dele. A porquinha, né, se solta, ele perde a roda ali e acaba abandonando. Mas larga lá do fundo e vence. O Button também largou do fundo e venceu. O Schumacher largou em 12º, o Alonso em 15º e o Button em 14º. O Schumacher esteve mais à frente, mas perdeu muito em performance, e o Button foi o vencedor dessa corrida, né? E na sequência, né, o GP anterior na Alemanha, o Schumacher vence e ele chega ali em 4º lugar, acho que uma dobradinha da Ferrari, o Alonso talvez em 3º ou em 5º, o Button tira em 4º. Então nessa sequência, né, a partir do GP da Alemanha, ele marcou mais pontos do que o Schumacher e do que o Alonso. Foram 7 corridas, né? Da Alemanha, mais 6. Ele é o que mais marcou pontos nesse período. Lógico, a pressão era diferente, o Alonso e o Schumacher disputando o título, mas o fato é que ele sempre teve uma performance muito constante e boa, principalmente nessa segunda metade do campeonato. Isso acontece em 2010, 11, 12, em que ele tem mais pontos do que o Hamilton nesses 3 anos, nessa sequência aí. Em todos esses 3 anos, já falei no vídeo do Hamilton, ele sempre esteve muito próximo do Hamilton. Ele vence 8 corridas, o Hamilton 10, nesse período em que eles dividiram a McLaren, 2010 a 2012. Em 2011 ele chega não a disputar o título, porque a Red Bull estava muito à frente, mas ele chega também a fazer frente para o Vettel nessa sequência de metade de ano, falando. Ele marca poucos pontos a menos do que o Vettel na sequência. E aquele GP do Canadá, aquela vitória dele, que é a vitória da pior posição, não de largada, porque de largada é do John Watson, mas o Button chegou a estar em último. Esteve em último lugar naquela corrida e a venceu, né? Uma corrida épica, durou, 3 horas de duração total por conta da pausa da chuva, e ele passa o Vettel lá, acho que na última volta. Foi uma grande performance, somada a essa da Hungria e outras tantas. 2004 ele estava na BAR e faz 10 pódios, né? Um ano em que o Schumacher venceu 13 corridas e o Barrichello outras 2, né? Das primeiras 13 corridas, o Schumacher venceu 12. O Trulli vence em Mônaco, o Schumacher abandona
durante o safety car, estava liderando, acabou se envolvendo num acidente, e sobrou por Trulli aquela corrida, apesar que ele mandou bem. Mas o Button fez 10 pódios ao longo daquele ano, termina o ano em terceiro, somente atrás da dupla da Ferrari. Então você tinha um carro, uma diferença em 2004, mais ou menos como era a diferença das Williams 92 e 93, né? E o Button, de fato, foi o campeão do resto, né? Andou muito bem naquele ano, várias segundas ou terceiras colocações, eventualmente batendo o Barrichello naquele ano. Na McLaren, então, esse período, várias vitórias muito bonitas, principalmente em corridas com chuva. É um piloto que tem poucas poles, né? São 8 ao longo da carreira, mais 15 vitórias, então ele tinha um perfil de piloto ascendente. Um piloto que dominava totalmente o controle dos pneus e soube dosar muito bem o ritmo, foi esse o principal trunfo dele contra o Hamilton nesse período. Ele entendia muito mais as corridas do que o Hamilton. Falar que era mais experiente é bobagem. Então eu lembro que na época comparava-se, né, Senna e Prost, Hamilton e Button. Ele chega a liderar o campeonato 2010 por um bom período, que ele vence logo no início. Em 2012 manteve altas performances, então era um cara que tinha um controle de corrida, como eu disse, domínio do seu ímpeto, tranquilamente, entendia e era capaz de produzir grandes performances. Dividiu a McLaren com o Alonso ali 2 anos, no primeiro ano, 2015, fica na frente do Alonso também na tabela. Claro que eles pontuavam só lá no final, mas o fato é que ficou na frente. Perdeu para o Rubinho em 2008, né, no ano que 2007, 2008 a Honda estava absolutamente péssima. 2008 o Rubinho consegue um pódio, fica na frente dele, mas tanto em 2006 quanto em 2009, anos que eles tiveram carros minimamente decentes, ele sempre esteve à frente do Barrichello. Então a gente tem de repente a gente tem até mais em alta estima a capacidade do Barrichello do que a do Button, sendo que o que o Button produziu é superior ao que o Rubinho produziu na Fórmula 1. Portanto, o Button é subestimado. E dos campeões, eu vejo ele como um dos mais subestimados da história, não apenas no Brasil, mas de forma geral. Você coloca pilotos que não foram campeões, pilotos que venceram algumas corridas, ou que foram campeões em condições muito mais favoráveis do que a do Button, ou que exceto esse título, não produziram nada como ele produziu ao longo da sua carreira, colocados à frente dele tranquilamente nas listas, né? É um cara que eu acho que merece ser revisto e é um dos melhores pilotos aí de uma geração feroz, né? De Alonso, Vettel, Hamilton, andou de igual para igual com esses caras em várias temporadas e em vários GPs, foi absurdo. Então, o mais subestimado da história da Fórmula 1, na minha visão, Jenson Button. Do tênis, o Andy Murray, inclusive são meio parecidos, né? Do futebol, o Baggio, e do basquete, para mim, basquete foi mais complicado de eu chegar nesse nome, porque eu acho que tem muitos jogadores muito subestimados na história do basquete. O basquete tem o problema que ele é um esporte coletivo, um esporte que todo mundo faz várias funções, em que a defesa é preponderante, mas que sempre apenas um jogador é exaltado, né? Então você tem lá, por exemplo, todos os companheiros do LeBron, todos os companheiros do Jordan e todos os companheiros do Magic Johnson, exceto o Kareem Abdul-Jabbar, são subestimados na minha visão. Todos eles são vistos como meros coadjuvantes, sendo que foram fenomenais várias vezes. Por exemplo, James Worthy, que era companheiro do Magic, é um dos mais subestimados da história, porque o cara foi o MVP das finais de 88, ele dividiu a High School North Carolina com o Michael Jordan, ele era o principal jogador lá, né? Inclusive ganha o prêmio de melhor jogador da temporada, mas ninguém cita James Worthy praticamente, é um grande jogador, Se pegar lá para trás, a galera do Celtics, do Bill Russell, eu fiz um vídeo esses dias, aquela galera toda subestimada. Você tem o Sam Jones, como eu falei, que tem 10 títulos da NBA,
é o segundo maior campeão da história da NBA, e raro é citado entre os principais alarmadores de posição dele, quiçá dos maiores jogadores. Não, mas era assim, era assado. Não, também é muito subestimado. Mas o nome a qual eu chego é o de Dominique Wilkins, Atlanta Hawks contemporâneo do Jordan e da galera. O Jordan está aqui, ó, assistindo, né? Por que ele é o mais subestimado da história? E é subestimado também dentro da NBA, logo pelos fãs. É subestimado dentro da NBA pelo simples fato de que em 1997, quando foi os 50 anos da NBA, elegeram os 50 melhores jogadores até então, né? E ele não foi citado para esses 50 melhores. Ele tem feitos, além da plástica, ele tem feitos que eu colocaria sem dúvida entre os 50 até aquele período e até hoje, eu acho que é dos 50 melhores jogadores que já apareceram na NBA. É um cara que em 86, por exemplo, é o cestinha da temporada, com média de 30,3 pontos, eu acho, 30,1, mas acima de 30 pontos. Era um período em que você tinha Bernard King, Michael Jordan, Larry Bird, entre outros caras fenomenais. Ele foi o cestinha daquela temporada. Ele ganhou 2 vezes o campeonato de enterradas, né? Esse aí eu não sei se é o de 88 mesmo, né? Ele ganhou de 85 e 90, o Jordan ganhou de 87 e 88. Vou deixar nos links aí um vídeo a respeito desse Slam Dunk Contest de 88, em que claramente era para ele ter sido o vencedor e não o Jordan, né? Os critérios que são feitos. O que aconteceu foi que era em Chicago, o torneio, e todo mundo, aí não é para diminuir o Michael Jordan, mas é para dizer como esse cara foi preterido ao longo da história. Ele tinha um apelido que era de Human Highlight Film, né? Então ele era o melhores momentos humanos, algo assim, traduzindo uma tradução livre. Ele era o melhores momentos humanos. Então tudo que ele fazia entrava para os melhores momentos daquela rodada, né? Os gols da rodada, que nem a gente lembra no Globo Esporte. Ele era o cara que estaria sempre lá, no top 10 das jogadas da semana, ele estava lá o tempo todo, porque ele fazia muito plasticamente, principalmente as enterradas, mas não somente, mas ele tinha um jogo dominante, ele era muito subestimado já durante o período em que ele jogou. E outra curiosidade, acho que também isso contribui para esse subestimar dele, nunca conseguiu ser campeão, né, da NBA. Mas ele jogava com uma equipe, a Atlanta Hawks, que era muito deficiente. A melhor situação dele nos playoffs foi no playoffs de 88, no qual eles vencem a primeira rodada, e na semifinal da conferência enfrentam os Boston Celtics, de Larry Bird e companhia. Vai para jogo 7. Né? No jogo 7 ele faz 47 pontos, arrebenta, mas acaba perdendo. Os Hawks perdem aquele jogo de 118 a 116. Então, de repente, alguma sequenciazinha dele ali. Lembrando que ele foi eliminado nesse período de 85, 86, 87, 88, ora pelos Celtics, ora pelos Pistons, que é exatamente o que acontecia com os Bulls do Michael Jordan. Aí vem o Pippen, né, e os Bulls começam aquela guinada. De repente, talvez se o Dominique Wilkins tivesse tido um Scottie Pippen, que é muito subestimado, ele teria chegado mais longe, provavelmente teria chegado mais longe. Então, vou deixar sugestões de vídeos a respeito dele, o texto do Bad e outras sugestões para vocês puderem ler ou assistir os videoclipes que eu vou deixar, por favor. O jogador mais subestimado da história do basquete, Dominique Wilkins. O mais subestimado da história do futebol, Roberto Baggio. O mais subestimado da história da Fórmula 1, Jenson Button. E o mais subestimado da história do tênis, Andy Murray. Beleza? Um abraço a todos.